e alunas, eu sou a professora Sandra Weber e hoje nós vamos falar um pouquinho de literatura, né? Começando então pelos períodos literários no Brasil. Começando então pela literatura do período colonial, né? No tempo que o Brasil era a colônia de Portugal. O Brasil ele foi descoberto então lá em 1500. Então em 1500 os portugueses vieram para cá, né? E encontraram a nossa terra e começaram a escrever aqui, tá? Então, neste primeiro momento, a literatura do Brasil, ela vai ser produzida por portugueses, certo? Os portugueses chegando aqui, eles vão escrever o que eles encontraram e vão mandar lá para Portugal. Por isso a gente chama que é uma literatura de informação, né? E um grande exemplo disso foi a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Que foi escrita contando o que foi encontrado aqui. Depois, então, dessa literatura de informação que a gente teve aqui no Brasil, a gente vai ter um pouquinho do Barroco, né? E o Barroco foi um período, assim, de muita dicotomia, de muita dualidade, né? Onde o homem vivia num constante conflito entre céu e terra, luz e sombra, Deus e o diabo. Ele não sabia se ele vivia aquela vida regradinha para alcançar o céu ou se ele vivia do jeito que ele quisesse, né? O Barroco, então, ele é marcado por esse período de dicotomias. Vai se utilizar uma linguagem muito exagerada, muito rebuscada, né? E seguindo, então, nós temos o arcadismo, que do contrário do Barroco, então, vai enfatizar mais o homem, mais a natureza e vai apresentar uma linguagem mais simples, né? Outros períodos também da literatura nacional, da nossa literatura aqui do Brasil, foram o romantismo, o realismo, naturalismo, parnasianismo, o simbolismo, o pré-modernismo, modernismo e o pós-modernismo. Mas isso a gente vai ver um pouco mais detalhadamente nas próximas aulas. Os períodos literários em Portugal, né? Começou então lá na era medieval em Portugal, lá na Idade Média com o trovadorismo. E o que foi o trovadorismo? Neste movimento do trovadorismo, os poemas eles eram feitos para cantar, né? Eram feitos para ser expressados em forma de música. Então, no trovadorismo, nós tínhamos os tipos de cantiga, né? As cantigas de amor. Na cantiga de amor, o eu lírico era masculino, né? Quem estava escrevendo, quem estava expressando aquela cantiga era um homem. E este homem, ele exaltava as qualidades da mulher amada, né? Mas, tipo assim, aquela mulher perfeita, aquela mulher maravilhosa, aquela mulher que ele não poderia tocar, que ele não poderia chegar até ela, né? Essas eram as principais características, então, das cantigas de amor. Nas cantigas de amigo, o eu lírico era feminino, embora o escritor às vezes fosse masculino, né, um homem que escrevia, o eu lírico era feminino, ele se colocava na posição de uma mulher e retratava o amor dela pelo amigo. Importante colocar aqui que a palavra amigo naquela época era igual a namorado, né? Amigo e namorado era a mesma coisa. E nessa cantiga de amigo, a mulher, ela colocava então as suas tristezas, as suas decepções em relação ao homem que a decepcionou, né? Também era uma coisa bastante sofrida. Nas cantigas de escárnio e maldizer, na de escárnio, se tinha então uma crítica à realidade. Mas era uma crítica subentendida, não era uma crítica assim totalmente exposta. Já a cantiga de maldizer, essa então era para arrebentar mesmo, né? Era uma crítica que inclusive até citava nome, né? Não tinha, né, esse toquezinho aí da cantiga de escárnio. Era uma cantiga de maldizer mesmo, né? Para criticar mesmo. Passando então o trovadorismo, apareceu o humanismo, né? E o humanismo, então, ele passou a valorizar o homem, né? Se perdeu um pouco aquela ideia de Deus como centro e começou a se ver o homem como centro
do universo, né? O homem como centro do mundo. E foi então assim um período de transição esse humanismo. Deixar para vocês então algumas dicas importantes, umas colinhas para prova, né? Alguns conteúdos que certamente vão cair. Atentem-se então para as características das cantigas, né? Principalmente as cantigas ali de amor, de amigo, de maldizer e de escárnio, né? Do trovadorismo. Estudem também as modalidades do gênero narrativo, as modalidades do gênero dramático também vão ser conteúdos de prova, né? Vai ter uma outra questão ali sobre isso. E não esqueçam, né? Umas diquinhas importantes. Era medieval, trovadorismo. Literatura, podemos dizer que é a arte da palavra. Crônica é um registro do dia a dia e possui uma linguagem informal. E linguagem literária, então, diz respeito aos artigos jornalísticos, às notícias e aos textos didáticos. Eu desejo a todos bons estudos, espero que tenha contribuído para os conhecimentos de vocês e até a próxima!